Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quarta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. E é com muita alegria que a gente está dando sequência ao segundo vídeo da série Ele Saiu para Semear. E hoje, meu irmão, minha irmã, a gente tem uma mensagem muito poderosa que eu gostaria de compartilhar com você. Ontem nós falamos sobre o coração que recebe a palavra, mas ele não está preparado para retê-la. Mas a gente também falou de como guardar o que Deus fala para nós, a sua mensagem. Hoje o assunto é um pouco mais delicado e talvez ele esteja muito mais próximo da nossa realidade. Nós vamos falar hoje sobre o solo rochoso, o coração que recebe a palavra com alegria, mas quando vem a dificuldade, meu irmão, minha irmã, infelizmente, ele não está pronto para poder sustentá-lo. E nós vamos entender que esse coração endurecido, que esse coração que está petrificado, quase sempre tem uma história por trás. Então é sobre esse o tema, meu irmão, minha irmã, que eu gostaria de convidar para a gente poder refletir nessa manhã de quarta-feira. Então, nós vamos refletir aqui no Evangelho de Mateus, é o capítulo 13, nos versículos 20 e 21. Eu também vou te convidar para o livro de Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26, que eu vou ler na sequência. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, dura pouco tempo e logo que surge a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo tropeça. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Eu queria que você reparasse bem nessa mensagem, nessa reflexão que a gente está fazendo aqui. Tem uma coisa muito importante aqui no segundo solo. A palavra de Deus, ela nos diz no verso 20 que esse coração ele recebe a palavra com alegria. Então a gente pode concluir que não é um coração indiferente. Não é alguém que nunca foi tocado, que nunca teve um relacionamento com o Senhor. É de alguém que viveu um momento de comunhão com Deus. Ele foi tocado, ele chorou, ele sentiu, mas a vida veio na sequência. E quando a vida veio, o coração ele não estava preparado, ele não aguentou, ele não conseguiu sustentar essa palavra. E na sua visão, meu irmão, minha irmã, por que isso acontece? Jesus ele deixa isso muito claro para nós, porque não tem uma raiz em si mesmo. E aí nós precisamos ser muito honestos sobre algo que muitas vezes não falamos nos nossos ciclos sociais, na nossa família, dentro da nossa casa e também dentro da igreja. Muitos corações não têm raiz porque eles estão protegidos por camadas de dor. É isso mesmo, meu irmão, minha irmã, a gente está falando de traumas do passado, decepções com pessoas do ciclo social que nós temos, perdas que nunca foram processadas e orações que parecem que nunca foram respondidas. Esse coração, ele não endurece por maldade, você concorda? Ele endurece por essa camada de proteção. É como uma cicatriz. A pele ela endurece ao redor de uma ferida para proteger o que está machucado, ainda está ali latente. O problema é quando essa proteção ela também impede que a palavra ela consiga penetrar profundamente dentro do nosso coração, criando uma raiz profunda. Então, mas eu queria, aqui nesse ponto, que eu acho que é um ponto importante, eu queria te dar uma excelente notícia. Essa mensagem que eu vou dizer ela é muito poderosa. Eu gostaria que você absorvesse essa mensagem. A palavra de Deus ela nos diz em Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, que Deus promete, Ele promete: tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Deus ele não condena o coração endurecido, Ele se propõe a transformá-lo. Ele não diz, endureça menos, né? Ele também não fala, esforce-se mais. Ele diz, deixa que eu faço essa troca, essa substituição. Meu irmão, minha irmã, isso é pura graça. Isso é o Evangelho. A transformação do coração não é obra humana, é claro, é obra do próprio Espírito Santo em quem permite todo esse processo de substituição e de mudança do nosso coração. E o primeiro passo, na minha visão, é reconhecer que
que nós temos um coração endurecido e que nós precisamos de Deus para poder amolecê-lo. Eu queria trazer aqui para você talvez um exemplo que torne essa reflexão aqui um pouco mais clara. Pensa num campo de terra seca. Um campo de terra seca e dura. Depois de um longo período de seca. Se você joga água por cima, essa água ela escorre, ela não consegue penetrar por conta da secura daquela terra. Mas se você cavar, preparar o solo, deixar a água entrar aos poucos, essa terra que parecia morta, ela vai começar a receber vida. Deus, meu irmão, minha irmã, Ele é paciente com o coração endurecido. Ele não desiste de mim e de você. Ele cava, Ele não abandona e Ele prepara sempre. E muitas vezes Ele usa exatamente a dor que endureceu o coração, que endureceu o nosso coração, para ser instrumento dessa transformação. A mesma tribulação que fez o coração, o nosso coração, se fechar, talvez essas dores, esses traumas, tudo isso que a gente viveu no passado, nas mãos de Deus pode ser aquilo que abre de uma só vez o nosso coração. Pense nisso. E baseado nisso tudo que eu estou dizendo aqui para você, que a gente está compartilhando aqui, eu queria fazer duas perguntas para você, para a gente poder começar essa reflexão, essa meditação. Existe, na sua visão, alguma dor do passado que eu e você ainda não permitimos que Deus toque, que Deus cure, que Deus transforme? Alguma ferida que endureceu o nosso coração sem que a gente consiga perceber? Segunda pergunta: o que seria diferente na minha e na sua vida espiritual se eu e você permitíssemos que Deus trocasse o nosso coração de pedra por um novo coração de carne, um coração espiritual? Queria concluir com você essa mensagem maravilhosa, meu irmão, minha irmã. Se eu e você reconhecemos em si um coração que já foi tocado, mas que endureceu com o tempo, meu irmão, minha irmã, isso não é um sinal de fraqueza. Se a gente percebe que a gente tem um coração que em algum momento ele foi tocado pelo Senhor, mas nós endurecemos para esse toque do Senhor, meu irmão, minha irmã, isso alerta muito grande. Isso é sinal, meu irmão, minha irmã, isso não é fraqueza, é um sinal que nós somos humanos e que nós precisamos de Jesus Cristo. A promessa de Ezequiel para nós, ele é muito clara para nós. Deus quer fazer uma substituição do nosso coração. Um coração de pedra, um coração humano, para um coração espiritual, um coração que agrada ao Senhor. E eu posso dizer para você que isso não é pelos nossos esforços, mas pela pura graça do Senhor. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos abrir o nosso coração, mesmo que doa, e deixar que o Senhor trabalhe o nosso coração. Diante dessa reflexão, meu irmão, minha irmã, queria te convidar para a gente poder fazer uma oração juntos aqui, porque o Senhor, Ele vai falar o nosso coração poderosamente. Senhor, eu gostaria de agradecer muito pela sua presença aqui, por todas essas inspirações. Queria te agradecer, Senhor Jesus, pela minha vida, por esse canal, pela vida especial desse meu irmão e dessa minha irmã que aqui estão hoje, presentes aqui nessa mensagem. Senhor, eu reconheço que o meu coração, ele pode estar endurecido em algumas áreas. Eu trago diante de Ti, Senhor Jesus, todas essas dores, todos esses traumas, todas essas decepções, essas perdas, que de alguma forma podem ter sido motivo para poder fechar as portas do meu coração ao Seu agir, ao Seu refazer. Por favor, Senhor Jesus, faz a troca que o Senhor promete aqui nessa mensagem. Tira o coração de pedra e me dá um coração de carne de acordo com a Sua vontade. Que eu e esse meu irmão aqui, que está aqui presente junto comigo, que a gente seja capaz de receber a Tua palavra com profundidade, criando raízes, Senhor Jesus, raízes de acordo com a Sua vontade. Eu queria Te agradecer muito, Senhor Jesus, pelo Senhor nunca desistir da gente. O Senhor está sempre caminhando junto com a gente, permitindo que nós tenhamos a oportunidade de ter um coração novo, um coração espiritual, de acordo com a Sua vontade. É isso que eu te peço, meu Senhor Jesus, em Seu nome, nessa manhã abençoada de quarta-feira. Meu irmão, minha irmã, quero te agradecer muito pela sua presença aqui. Se Jesus utilizou essa mensagem para poder alcançar o seu coração, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal,
ativar o sininho. É dessa forma que você também estará evangelizando. Essa mensagem alcançará outros corações semelhantes aos nossos corações. Meu irmão, minha irmã, que você tenha uma quarta-feira abençoada, iluminada e que nós possamos nos ver no terceiro vídeo amanhã. Um grande abraço, fique com Deus.